tenho aqui uma nova aplicação ASP.NET. Vamos ver um exemplo de como fazer acesso a informações contidas no SQL Server. Abrir a Toolbox, aqui no menu Data, nós vemos aqui os vários Data Providers que já acompanham o Visual Studio. Tem aqui o Data Provider para OLEDB, Data Provider para SQL Server, ODBC, Oracle, assim por diante. Os diversos Data Providers que já acompanham o Visual Studio. Eu vou usar o Data Provider para OLEDB. Eu vou criar aqui um objeto de conexão. OLEDB Connection. Vou dar um nome a esse objeto de conexão. Vou chamá-lo de CN. E vou criar uma string de conexão. New Connection. O Visual Studio vai estar abrindo a tela de configuração de uma nova conexão com o SQL Server. Eis aí, a tela de configuração para uma nova conexão com o SQL Server. Que nome do servidor? Eu vou indicar o nome do servidor com o qual eu vou fazer a conexão. Nesse exemplo eu vou indicar um ponto. Ponto numa conexão com o SQL Server identifica que o SQL Server está na própria máquina local. Existem duas formas de fazer a conexão com o SQL Server. A conexão que é chamada de Standard, na qual nós temos que especificar um nome de usuário e senha do SQL Server. Ou a conexão integrada, na qual o SQL Server reconhece o nosso nome de usuário e senha. Quais as características de cada uma, como é que a gente escolhe entre uma e outra? A conexão standard, ela é menos segura do que a conexão integrada. A senha da conexão standard muitas vezes passa aberta pela rede, podendo ser capturada por alguém que esteja fazendo a captura de pacotes de rede. A conexão integrada, pelo contrário, certo? Não exige transmissão de senha pela rede, não há nenhuma transmissão de senha. A senha não fica guardada junto com as informações de conexão e não há transmissão da senha. O SQL Server reconhece o usuário Windows que está se conectando a ele. Porém, numa aplicação web, o usuário da ponta está usando o Internet Explorer. O Internet Explorer não vai fazer esse reconhecimento do usuário Windows que está fazendo a conexão ao servidor, não no ambiente web. Isso é tecnicamente possível numa intranet, certo? Mas não no ambiente web, num site web comum. Então, se a gente usar segurança integrada na web, quem é o usuário Windows que vai estar se conectando ao SQL Server? Neste caso, o usuário Windows é o usuário do servidor web. Certo? Isso fica sujeito a diversas configurações do servidor web. Por isso, configurar o uso de uma segurança integrada no ambiente web, no IIS, é mais complexo do que usar a segurança standard. Mas é recomendável que isso seja feito, que essa configuração de acesso ao SQL Server seja feita. Mas para não entrar nesses detalhes agora, eu vou apenas usar a segurança standard. Vou me conectar como usuário System Administrator, SA do SQL Server, que não tem senha. Aqui nessa configuração não tem senha. Não façam isso no servidor de vocês. Aqui eu vou abrir a lista de bancos de dados disponíveis. Vou pegar aqui o banco de dados Northwind. Northwind, para fazermos um teste com o Northwind. Testar a conexão. Ok. Ok. Pronto. Então com isso o Visual Studio gerou para mim uma string de conexão.
uma string com todas as características desta conexão que eu vou estar fazendo ao servidor SQL Server. Essa string de conexão, da forma como eu gerei aqui, ela fica guardada dentro do código. Vamos dar uma olhada. Se eu clicar aqui com o botão direito na página e pedir View Code, eu vou ver aqui na parte de código oculto do formulário a string de conexão. Eis aí a string de conexão ao SQL Server. Isso não é muito bom. Por quê? Porque numa aplicação web eu vou ter inúmeras páginas. Inúmeras páginas vão desejar estar se conectando ao servidor de banco. Então essa conexão ficaria repetida em inúmeras páginas. No dia que o servidor de banco mudar de nome ou mudar de local, eu vou ter que trocar essa string de conexão em inúmeras páginas. E isso não é bom. Para resolver esse problema, nós podemos usar um recurso que é chamado de propriedade dinâmica, Dynamic Properties. Então aqui nós selecionamos a opção Dynamic Properties, Connection String, clico nos 3 pontos. O que ele está pedindo? Mapear essa propriedade, a propriedade Connection String, para uma configuração em um arquivo de configuração. Eu vou inventar um nome. String conexão. Aparece aqui embaixo, do lado da propriedade Connection String, um papel azul ao lado da propriedade Connection String. E o que isso significa? O que significa esse papel azul? Certo? Basicamente o que ele fez foi tirar a string de conexão do código e colocou num arquivo de configuração. No nosso caso, a string de conexão foi inserida no arquivo web.config. Então aqui nesse arquivo web.config eu tenho aqui a string conexão e a nossa string de conexão. Com a string de conexão tendo sido inserida dentro do webconfig, essa string de conexão passa a ser reutilizável em outros formulários. Então eu posso, por exemplo, criar um outro formulário aqui, add webform. Então vou ter um outro formulário, webform 2. Nesse outro formulário eu posso inserir um outro objeto, connection, OLEDB connection. Ao invés de montar a string de conexão de novo, eu vou nas Dynamic Properties, Connection String, e digito o mesmo nome que eu já tinha colocado antes, string conexão. Ele lê a informação do arquivo de configuração ao invés de estar guardando a string de conexão no código. E como é que fica o código? Então vamos dar uma olhada aqui no Webform 1. Vamos ver como é que ficou o código do Webform 1. Aquela string de conexão que estava aqui foi substituída por uma instrução para ler a string de conexão de um arquivo de configuração, no nosso caso web.config. Ele usa a classe appSettingsReader do namespace System Configuration para poder estar fazendo a leitura da string de conexão. Usa o método getValue para fazer a leitura. Ok. Então, com isso, nós vimos como organizar a nossa string de conexão, como guardá-la no arquivo de configuração. Então, vamos continuar esse trabalho. Agora, eu preciso criar um objeto para executar algo na base de dados. Eu vou criar um objeto OLEDB Commands para fazer a execução de instruções na base de dados. OLEDB Commands, aí está. Vou dar um nome a esse OLEDB Command, eu vou chamar de CMD País. Eu quero que esse OLEDB Command traga para mim
a lista de países existentes na base de dados. Ok. Através da propriedade connection, eu ligo o OLEDB command com a conexão existente, que tem que ser, claro, uma conexão OLEDB. Eu não posso ligar um OLEDB command a uma conexão SQL. Eu não posso fazer essa troca entre os data providers. Então, eu ligo o command com a conexão existente. Feito isso, uso a propriedade command test para estar montando a instrução SQL desse OLEDB command. Clico nos 3 pontos, ele abre para mim as tabelas existentes na base de dados. Eu tenho aqui uma lista de tabelas, views e functions existentes na base de dados. Eu quero pegar dados da tabela customers, mas eu não quero uma lista de clientes, eu quero uma lista só de países com base no campo country. Então eu vou montar o select distinct country from customers. Ok. Pronto, está montada a instrução SQL. Eu vou inserir aqui nessa página uma drop-down list para poder estar montando nessa drop-down list uma lista de países. Vou chamar essa drop-down list de DDL países. Ok, então chamei a drop-down list de DDL países, certo? E agora eu vou programar a carga dessa página. Eu vou programar a carga da página. Eu vou abrir a conexão cn.open. Eu vou executar o command. Quando eu executar o command, eu vou ter um conjunto de dados de resposta. E como eu vou manipular esse conjunto de dados? Para manipular esse conjunto de dados, eu vou usar um objeto que todo data provider tem, que é um objeto chamado DataReader. Como eu estou usando o data provider do OLEDB, eu vou usar o OLEDB DataReader. Esse objeto DataReader é o objeto que mais se aproxima dos antigos record sets que nós tínhamos no antigo VB6. Só que esse DataReader, ele é read-only, só para leitura, e ele é forward-only, ou seja, a gente só consegue dar move next nele. Não conseguimos navegar nos dados desse DataReader. Então, abri a conexão. Agora eu vou obter os dados e guardar os dados nesse objeto DataReader. Eu vou procurar no command cmd países uma instrução execute. Deixa eu confirmar o nome do command cmd país, não países. Então eu vou procurar uma instrução execute. E aí está, eu não acho uma instrução execute, eu acho 3 instruções execute. Nós temos aqui o execute escalar, o execute reader e o execute non-query. Então nós temos um conjunto de 3 instruções executes nesse command. Qual a instrução execute mais adequada? A questão é justamente que essas instruções execute, elas são adaptadas de acordo com o resultado que eu estou esperando. Eu vou usar a instrução execute que seja mais adequada ao resultado que eu estou esperando. Se nós estivermos executando uma instrução que não gera resposta, como por exemplo um insert, um update, um delete, nós usamos o execute non-query. Se estivermos executando uma instrução, certo, que gera um único campo como resposta, como por exemplo um select count, select max, select sum, nós usamos o execute escalar para pegar um único valor de resposta.
Agora, se nós estivermos executando uma instrução que gera vários dados como resposta, então nós executamos o execute header. Usamos o execute header para gerar esses vários dados como resposta. Pronto. Então tenho aí o data header. Agora eu tenho que fazer um laço de repetição através dos dados do data header para estar preenchendo aquela combo que nós colocamos na página. Então eu faço uma instrução do while. Antigamente a gente tinha uma propriedade EOF. Não temos mais. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou usar o do while dr reads. O que esse read faz? Esse read tem duas funções. Ao mesmo tempo que esse dr read está fazendo aí um move next, esse dr read também está devolvendo um booleano que nos diz se chegamos ou não ao final do conjunto de dados. Então ele faz as duas coisas, faz o move next e nos devolve esse booleano. Só que olhando assim para o código, dá a impressão que a gente vai começar do segundo registro. Porque no do while a gente já pôs um move next, então dá a impressão que a gente vai começar do segundo. Qual o segredo aqui? O segredo que está oculto nesse ponto aqui é que o ponteiro de registro do data header é um ponteiro tão simplesinho que ele começa antes do primeiro registro. Ele começa no BOF, antes do primeiro registro e não no primeiro. Então, antes de eu fazer qualquer leitura de dados, eu tenho que fazer um primeiro dr read para chegar ao primeiro registro. E só então começar a manipular os dados. Então, eu vou inserir o país na combo ddl países.itens.add. Os campos estão no data header dr e na verdade eu tenho só um campo que é country. Ok. Certo? Então, do while inserimos os dados dentro da combo. Então, já inserimos todos os países na combo. Então, eu fecho o data header e fecho a conexão. Pronto, está pronto esse código. Eu já posso fazer a execução. Tá? No browser vai trazer os países para mim dentro da combo. É isso aí. A combo com a lista de países que estão na base de dados.